irmãos queridos, vamos abrir a Bíblia então no Evangelho de João, capítulo 9. Todos acharam? João, capítulo 9. Verso 1. Vou fazer uma breve recapitulação do que nós vimos no domingo passado. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Nós estamos aqui, portanto, diante de um grande problema teológico. A grande questão da filosofia que parte da pressuposição que o mundo tem um Criador. É o Criador vendo uma criatura que nasceu cega. Tem para mim que não existe questão intelectual mais séria do que essa. Não sei se é a experiência dos irmãos nas suas tentativas de falar do Evangelho para não cristãos, mas na minha experiência, na experiência de pessoas que eu conheço, e me parece que na experiência da vasta maioria, a grande questão intelectual e que se interpõe entre milhões de seres humanos e o seu Criador é o problema do sofrimento humano. Por que pessoas sofrem? Então, Jesus vê um homem cego de nascença, uma atitude que você poderia ter num momento como esse, em que você está na companhia de Cristo e vê o Filho de Deus contemplando uma pessoa pedindo esmola porque havia nascido cega, é você dizer a seguinte coisa, em tom de fúria, de blasfêmia, de indignação. O que tu tens a dizer sobre isso? Onde está o teu poder? Cadê o teu amor? Como que tu crias uma pessoa que não teve alternativa na vida em razão de um mal congênito e viver da mendicância? Jesus viu o cego de nascença. É bem verdade que, paralelo a essa questão referente à relação de Deus com aqueles que sofrem, nós temos aqui, de forma dramatizada, uma doutrina das mais importantes das Sagradas Escrituras. Nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós só o vemos porque Ele nos viu primeiro. E essa é a nossa condição. Tendo nós nascido cegos, nós precisamos que Deus se compadeça de nós, nos contemple na nossa cegueira espiritual e nos livre das trevas em que nós nos encontramos. Pois bem, os discípulos, por partirem de um ponto de vista teológico específico, baseado no Antigo Testamento, não blasfemaram. Então vejam só, Jesus diante de um cego. Nós temos aqui, portanto, uma resposta que pode ser dada. O homem, e eu digo isso com santo temor, mandando uma banana para os céus. E dizendo, se tu és o responsável por isso aqui, tu és o diabo e não conte com a minha adoração. Essa é uma resposta. Talvez, mais desesperador do que essa metafísica do diabo, é como você parte da pressuposição que não há um Deus, você não tem nem o que falar. Não faz sentido você reclamar, não faz sentido você gritar, não faz sentido você escrever um livro. Não faz sentido você gravar um vídeo para o YouTube. Porque que sentido tem em você tentar convencer as pessoas que a vida não tem sentido? Uma possível leitura é que você está ali apenas diante de um rabino, de um profeta, de um líder religioso judeu,
contemplando um cego, num contexto de universo regido pelo acaso. E o universo regido pelo acaso é um universo que não se preocupa com o fato de uma pessoa ter nascido cega ou enxergando. Se nós destruirmos esse planeta, por exemplo, com uma terceira guerra mundial, segundo este ponto de vista metafísico, não vai haver ninguém do lado de fora do planeta Terra para chorar a nossa desgraça, porque nós só estamos cercados por massa e energia. E todos caminhamos inexoravelmente para o fim, para a grande entropia final, segundo alguns cientistas ensinam. Mas você também pode se aproximar deste fato, Cristo diante de um homem cego. Você também pode entrar no hospital do câncer. Você também pode se aproximar de uma criança com leucemia, partindo de uma teologia truncada, de uma teologia que enxerga a vida de modo embaçado, de uma teologia muitas vezes baseada num pressuposto teológico verdadeiro, mas caracterizada por um colapso no processo de raciocínio lógico, que faz com que a pessoa parta de uma pressuposição verdadeira, mas no processo, no desenvolvimento do pensamento, haja um curto-circuito, que faz com que esta pessoa, apesar de ter partido de um pressuposto verdadeiro, aplique este pressuposto à vida de uma forma totalmente antibíblica. E esse foi o caso dos discípulos. Os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Então aqui nós estamos diante de uma outra visão de mundo. Eu diria bem melhor, infinitamente melhor do que as anteriores. Porque aqui eles estão dizendo a seguinte coisa: Deus existe, o sofrimento humano não é gratuito, e Ele é todo-poderoso, Ele se importa com o destino daqueles que Ele criou, mas nós vivemos num universo moral, de maneira que pessoas sofrem em decorrência dos seus pecados ou dos pecados praticados por aqueles de quem essas mesmas pessoas dependem. Então, eles estavam aqui partindo, portanto, de dois pressupostos teológicos baseados numa grande verdade. Deus existe, é todo-poderoso. E é bom. Ele existe, é todo-poderoso e é bom. Sendo assim, só existem duas explicações para este rapaz ter nascido cego. Número um, os pecados dos seus pais estão sendo punidos nele. Número 2, ele pecou no ventre. Alguns rabinos dos dias de Jesus ensinavam esse tipo de coisa, que é possível um ser humano pecar ainda no ventre de sua mãe. Então aqui nós nos deparamos com uma das grandes tentações da igreja, sua e minha, é de nós nos dedicarmos à tarefa de sairmos em busca de respostas para perguntas que não deveríamos fazer. É a tentação de nós nos assentarmos no trono de Deus, de desempenharmos na vida o papel de secretários da Santíssima Trindade e de correlacionarmos o sofrimento pontual, vivenciado por homens e mulheres, a pecados específicos, fazendo assim o papel dos amigos de Jó, que atribuíram o sofrimento de Jó a pecados que, contudo, Jó não havia praticado. Os discípulos apresentam a questão a Jesus. E Jesus
na sua condescendência infinita, responde à indagação dos discípulos. Imaginem a cena. Os discípulos andando com Jesus, eles se deparam em Jerusalém com um homem cego de nascença. E eles percebem que Jesus o havia visto. E essa pergunta, na condição de filho de Deus, do Verbo eterno, o que tu tens a dizer sobre esse caso? Qual é a explicação moral para este sofrimento? Pecado dos pais ou pecado da vítima? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais. O que significa, portanto, que a igreja pode falar asneira. O que significa, portanto, que nós devemos sempre submeter as avaliações que fazemos da vida ao crivo das Sagradas Escrituras. Que nós podemos, repito, partir de um pressuposto, me perdoe usar mais uma vez a palavra, intelectual, verdadeiro, bíblico, mas não sabermos, a partir dele, desenvolver um raciocínio lógico. E especialmente aqui faço minhas as palavras de Calvino, quando nós tentamos entrar no mistério do governo soberano de Deus. Quando procuramos compreender aquilo que não deveria ser objeto de curiosidade intelectual, e como diz Calvino, e sim de espanto, de culto, de perplexidade diante de um Deus cujos caminhos não são os nossos caminhos. Como diz o grande Martin Lloyd Jones, não há nada na relação de Deus com os seres humanos que mais cause problemas, que mais faça homens e mulheres tropeçar do que a inescrutabilidade de Deus. O fato de que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Que Deus é conhecível, porém incompreensível. Nem ele pecou, nem seus pais. E aqui, portanto, ao ouvir essa resposta, por uma teologia truncada, por uma teologia certo no cosmos. Uma outra solução. Ele tem todo o poder. Ele exerce governo soberano sobre o universo. Mas ele não é bem intencionado. O seu amor tem limites. Ele não ama os seres humanos o suficiente. Aqui está o Senhor Jesus, portanto, declarando: nem ele pecou, nem seus pais, mas para que se manifestem nele as obras de Deus. Então preste atenção. Isso aqui pode livrá-lo de muita dor de cabeça teológica. E o que é necessário para que a sua teologia não mova
a se indispor com Deus, a perder o encanto por Deus, perder o respeito por Deus. É de fundamental importância que você se aproxime desses fatos chocantes da vida. Um menino cego de nascença, preste atenção, vou ser dramático, pelo amor de Deus, guarde o que eu vou lhe dizer. Aproxime-se desse fato. Criança vítima de bala perdida em favela, pai enterrando filho. Veja só, com a humildade de quem sabe que não tem vida intelectual perfeita, que você não tem acesso a todas as informações, que os planos de Deus não são os seus planos, e que Ele é poderoso para usar o sofrimento que Ele permitiu que acontecesse, para a glorificação eterna do seu santo nome. Os exemplos bíblicos são notáveis, espalhados em todas as páginas do Antigo e do Novo Testamento, de como que Deus conseguiu extrair da tragédia bênção que não seria obtida, exceto se o homem tivesse enfrentado o problema pelo qual teve que atravessar e que tanta angústia causou ao seu coração. Gente, o exemplo mais impressionante de todos, hors concours, é a queda da humanidade. Deus poderia ter impedido a queda do homem? Deus poderia ter impedido a tentação dos nossos pais? Mas não há a mínima dúvida que sim. A Bíblia fala dos anjos eleitos que não caíram e não vão cair nunca, porque Deus os predestinou para não caírem. A Bíblia diz que após a morte do crente, ele jamais vai se desviar. Por quê? Porque Deus decretou que todos aqueles que morressem em Cristo e fossem introduzidos na glória, jamais decaíssem do seu estado de exaltação, de glorificação espiritual. E Deus permitiu a queda. Contudo, sem ela, nós não conheceríamos o conceito de graça. Sem a queda, nós não tomaríamos conhecimento do fato de que Deus é capaz de amar os que não são dignos do seu amor. Sem a queda, anjos, arcanjos, querubins, todas as criaturas racionais do universo, não tomariam conhecimento do fato de que Deus enviou o seu único filho para redimir aqueles que se rebelaram contra o seu Criador. Que mistério! A Bíblia chega ao ponto de dizer que Jesus foi crucificado antes da fundação deste planeta. O que levou um amigo meu a dizer numa pregação a seguinte coisa. Eu acho essa frase extraordinária, que antes de Deus dizer, haja luz, ele disse, haja cruz. Porque era da sua vontade, soberanamente, permitir a queda, a fim de convencer eternamente o seu povo que Ele é capaz de amar a sua igreja com amor sacrificial. E que seu amor pelo seu povo é ilimitado, uma vez que a medida desse amor é a medida do amor que Ele tem pelo seu único filho, que foi imolado por misericórdia a você e a mim. Caso de José, traído pelos seus irmãos, vendido para os ismaelitas, lançado num poço. Os ismaelitas depois o vendem para os egípcios. E lá, portanto, ele vai parar numa prisão, é traído, é enganado, é humilhado. E Deus, contudo,
mantém sua graça sobre o seu servo, o exalta, o eleva ao posto de vice-governador do Egito, em razão desta posição política. Ele salva Israel inteiro da fome e vira-se para os seus irmãos e diz a seguinte coisa: quando vocês me traíram, eu não podia imaginar o que Deus queria com aquilo. Não foi fácil ver os meus pés se afundarem na lama daquele poço. E olhar ao redor e só ver parede. Mas não se desesperem. Porque vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. E não foram vocês que me enviaram para o Egito, e sim o Senhor, que usou a maldade de vocês para glorificar o seu nome e preservar a vida de vocês, de suas mulheres, dos seus filhos e dos nossos pais. Posso falar com muita franqueza? Concordo inteiramente com Martin Lloyd Jones quando ele diz que a tarefa da pregação do Evangelho é fazer o homem calar a boca. Cala a boca. Contempla o mistério de joelhos. E saiba que tem alguém no universo mais preocupado com o cego do que você com ele se preocupa. Deus é bom, e quando todos os argumentos falharem, quando você vira o Jornal Nacional mostrando mais um caso de migração, e de bebês e mães morrendo afogadas no mar Mediterrâneo, que você se lembre do fato de que Deus enviou o seu único filho para morrer por você e por mim, e que um Deus que é capaz de tamanho gesto de amor não pode estar brincando com a humanidade. Como diz o grande John Stott, eu só creio em Deus por causa da cruz, porque sem a cruz eu mesmo não acreditaria no Criador. Porque na cruz, Deus não apenas justifica o pecador, mas justifica a si mesmo no mundo sofredor. O nosso Salvador não está de braços cruzados. Obeso, inerte, com um sorriso na face. Nós o vemos em agonia, identificando-se com a nossa fome, com o nosso abandono, com as injustiças que nós sofremos, morrendo na cruz. Esse é o nosso Deus, e por isso nós não enlouquecemos, por isso que nós não perdemos o encanto, por isso nós o adoramos, por isso que nós não deixamos a nossa razão do lado de fora deste templo. E por isso para nós não é um problema Jesus olhar para o cego. Mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Aqui daria para nós ficarmos o domingo inteiro meditando nessa pergunta. Porque, gente, o que o Senhor Jesus está dizendo para eles é o seguinte: parem de gastar tempo com reflexão ociosa, procurando penetrar no mistério do conselho eterno de Deus. Quem conheceu o nosso Senhor? Quem primeiro deu a Ele e depois recebeu, porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas, a Ele pôs a glória eternamente, amém. E Ele nasceu cego porque assim foi da vontade do Criador, e foi da vontade do Criador porque Ele será glorificado na vida desse rapaz, que é amado eternamente por aquele que o formou no ventre de sua mãe. É para que se manifestem nele as obras de Deus. E onde vocês estão vendo o problema filosófico, eu estou vendo oportunidade. Por isso nós não vamos seguir a atriz que disse: vou sair do Brasil, porque esse país não oferece dignidade. Meu Deus do céu. Esse país oferece oportunidade. Oportunidade de você lutar. Oportunidade de você participar da reconstrução do destino de uma nação, sendo um crente consciente do seu chamado, e um cidadão atuante, e um missionário envolvido com a obra de propagação do Evangelho de um país tão carente, não de religião, mas da vera pregação do Evangelho.
Então, foi para que se manifestem nele as obras de Deus. As favelas são um problema filosófico? Só não é um problema, só não é uma coisa que perturbe para quem vive olhando para o seu próprio umbigo. Mas se você vai para lá, se você tem contato com aquele mundo, é um mundo que perturba. Eu já disse isso em outras ocasiões, tenho falado em congressos, em livros que escrevi. Todo o meu calvinismo foi confrontado quando, naquele mês de 2009, membros dessa igreja, juntamente comigo, se dirigiram para a favela Mandela, para protestar contra a morte de um menino que havia sido morto num confronto entre policiais e traficantes. Contudo, eu não devo gastar tempo com reflexão ociosa, perguntando, Senhor, onde está o teu amor? O que tu tens a me dizer sobre a cidade de Deus, sobre o complexo do Alemão, sobre a Rocinha? E o que Deus tem a dizer para você e para mim? São grandes oportunidades que eu estou dando para você. Não de escrever um livro sobre o problema do mal, mas para você arregaçar as mangas e manifestar as obras de Deus, de maneira que a presença de Deus nesta cidade seja sinalizada a partir do trabalho missionário de pessoas que conheceram o nome do Criador. Então foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. É necessário, meus irmãos, é necessário. É metafisicamente necessário, é teologicamente necessário. Quando nós paramos para pensar em tudo que nós fomos levados a crer, é necessário, absolutamente necessário, que façamos as obras daquele que nos enviou, juntamente com Cristo. Porque o que Jesus está dizendo? No mundo de pessoas cegas, no mundo de gente vivendo na miséria, seja miséria literal, seja miséria espiritual, a igreja precisa tomar consciência do fato de que ela está sendo levantada pelo seu Criador para fazer as suas obras, de maneira que este mundo tenha contato com sua luz, que este mundo tenha contato com sua beleza, que este mundo tenha contato com sua glória. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Você entende isso? Que é necessário. Qual é a tentação? A tentação é nós nos trancarmos aqui dentro. A tentação é nós, enquanto tomamos chá, alguns mais sofisticados, enquanto tomam vinho francês, ficar filosofando sobre o problema do mal, o destino da humanidade. Quando que o Senhor Jesus está dizendo aqui que a igreja está sendo chamada por Deus para realizar as obras daquele que a enviou, e que enviou juntamente com Cristo. Então aqui está Cristo, há poucos meses da sua morte. Há poucos meses da sua morte, dizendo, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Vocês estão vendo um problema teológico, eu estou vendo uma oportunidade de glorificar o Pai. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Enquanto o coração bate. Enquanto o cérebro funciona, os neurônios ainda trabalham. Meu Deus. Enquanto é dia. Enquanto o sol da sua vida não se pôs.
é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. A palavra é muito cortante. E realmente eu tenho que dizer para vocês que se nós não queremos perturbação, não leiamos o Evangelho e nem participemos dos cultos de uma igreja onde a pregação seja expositiva. Aqui está aquele que mais amou, dizendo: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar, porque daqui a pouco vocês estarão no caixão. Vocês estarão debaixo da terra. Não vai haver mais evangelho a ser compartilhado. Não haverá mais a oportunidade de dar copo de água fria para o discípulo sedento. Cessou a chance de você ir lá no closet e tirar aquelas roupas que não usa 1, 2, 3 anos e dar para os pobres. Acabou a oportunidade de você fazer transferência de dinheiro da sua conta bancária para a conta da igreja, para a igreja poder sustentar o missionário no campo missionário, transcultural, onde há pessoas que jamais ouviram falar sobre Jesus Cristo. O que Jesus está dizendo é que o tempo que se chama hoje, na vida do cristão, deve ter objetivos que transcendem os objetivos da cultura, transcendem os objetivos socialmente construídos. Sua meta não deve ser jamais, jovem querido, amealhar o seu primeiro R$1 milhão antes dos 30 anos. Você está vivo não para ficar rico, você está vivo para glorificar a Deus no mundo de pessoas cegas, de pessoas mendigando, no mundo em estado de perplexidade intelectual, filosófica, que não vê sentido em viver. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. O que Jesus está dizendo é que este tempo que nos resta é precioso, que isso é dom. E é a oportunidade que Deus nos dá de nós escrevermos uma história. E uma história que vai nos acompanhar por toda a eternidade. Porque, me perdoem dizer, longe de querer ser legalista, longe de, pelo amor de Deus, entendo o que eu vou lhe dizer. Mas você pode escrever 2 biografias. Eu diria, sabe, você pode escrever 2 biografias. Uma biografia vai falar dos restaurantes que você comeu, dos carros que dirigiu, dos países que visitou, dos homens ou das mulheres que você levou para a cama. Essa é uma biografia. A outra biografia é do rastro de salvação que foi deixado por onde você passou. É da quantidade de gente que vai chorar no dia que seu coração parar de bater, porque você foi luz. Porque pessoas passaram a viver melhor em razão do contato com sua vida. Então é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Que declaração! Enquanto eu estou no mundo, pessoas têm acesso à verdade como jamais tiveram em toda a história da humanidade. Esta semana, eu me dediquei ao estudo dos pré-socráticos. Fui até Sócrates. E eu comecei o The History of Philosophy, do Copleston. Talvez seja a maior obra de história de filosofia já escrita. Um clássico. Escrito por um tomista. E eu me dediquei ao seguinte, a primeira vez eu li uma obra de filosofia dizendo o seguinte: eu vou ler como se estivesse em busca de alimento para a minha alma. Demócrito, Anaxágoras, Anaximandro, o próprio Sócrates. Estou entrando em Platão amanhã. Não há mínima dúvida. Grande mérito de romperem com uma visão mitológica da vida e passarem a usar o cérebro.
e usar a razão, de não atribuir os fenômenos da natureza aos deuses, mas a leis que regem o universo, de sair em busca de respostas para grandes questões da vida, como, por exemplo, como explicar a unidade e a diversidade no universo. Como que todos esses elementos podem ser encontrados em harmonia? O que está por trás dessa coesão? Qual é o fundamento da construção dos nossos valores morais? Mas enquanto eu lia, eu dizia, meu Deus, só trevas. Nada disso é capaz de me sustentar, nada disso fornece alimento para a minha alma. Era de fato necessário que aquele carpinteiro nascesse e que em 33 anos de vida falasse para a humanidade aquilo que lhe serve de pão e de água. Jesus, e não há mínima dúvida que Ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Basta você pensar, sabe, que companhia você vai querer no dia da sua partida, no leito de morte. E quando a vida se volta contra você, quando você se percebe no limiar de uma grande tragédia, daquilo que você sempre temeu acontecer na sua vida ou na vida de quem você ama, onde encontrar consolação? Onde encontrar esperança? Onde encontrar quem enxugue nossas lágrimas e ofereça direção para a nossa vida? Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Não há mínima dúvida de que Ele é a luz do mundo. Não há mínima dúvida, Ele é a luz do mundo, porque não há trivialidade na sua pregação. Ele é a luz do mundo, porque Ele trata das grandes questões da vida. Quem é Deus? Como que nós viemos a nos encontrar nesse buraco? Por que que nós fazemos guerras uns contra os outros? O que há depois da morte? Qual é o sentido de uma existência que dura no máximo 80 anos, que a partir dos 70, segundo Moisés, é canseiro e enfado? E acima de tudo, como nos reconciliarmos com Deus contra quem pecamos? Como restaurarmos a nossa comunhão com aquele a quem ofendemos manhã, tarde e noite? Você tem dúvida quanto a isso? Será que alguém está dizendo, eu não tenho medo, se entrar alguém aqui, com o propósito de filmar o negócio como é, botar na filme à vontade, só peço que seja coerente, que edite, que não edite. Ponha na íntegra. Que essa é uma doutrina empiricamente comprovável. Nós pecamos uns contra os outros, enquanto o Criador e Jesus veio para dizer como que nós podemos ser perdoados. E nos livrar dessa natureza. Dessa esquizofrenia que nos faz praticar o mal que nós odiamos e deixar de praticar o bem que nós dizemos amar. Ele é a luz do mundo. Agora, veja só, há uma implicação para a sua e para a minha vida. Quando ele declara que ele é a luz do mundo, ele está falando... Isso é impressionante, porque dá para você falar isso humildemente. Jesus não precisava de humildade. Eu preciso de humildade, porque eu não posso levar as pessoas a pensarem que eu sou o que eu não sou. Mas não há como exagerarmos nos adjetivos que podemos atribuir a Cristo. Porque Ele é a luz do mundo. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Verbo que se fez homem. E o que nós vemos aqui é a plena consciência de um ser humano que se vê, veja só, como capaz de abençoar os que estão ao seu redor. Quando ele diz, eu sou a luz do mundo, ele está dizendo o seguinte, eu estar entre os homens é interessante para a humanidade. E eu vou usar dessa graça, dessa luz que vaza através de mim, para abençoar o maior número possível de pessoas até o dia da minha morte. É isso que ele está dizendo aqui. É necessário que façamos as obras do Pai, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar, porque daqui a pouco eu estarei na cruz. Não que a luz haveria de cessar, mas da forma como ela se manifestou na encarnação, é um negócio incalculável. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então deixe-me dirigir para você. Que você tome consciência
do que Ele já lhe deu. Você tem a Bíblia, você tem o Espírito Santo, você tem seus talentos, você tem seus dons, você tem sua força física. Olhe para uma igreja como essa, que em razão da sua condição social, pôde alcançar tanto nessa presente existência, pessoas que dominam mais de um idioma, pessoas que viajam o planeta, pessoas que se pós-graduaram, pessoas exercendo cargos de grande importância nas empresas onde trabalho, outras na universidade, assumindo funções públicas. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, que nós devemos tomar consciência do que carregamos, desse tesouro, e do quanto ele pode fazer através das nossas vidas no mundo que ele se encontra literalmente em trevas. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E de certa forma nós devemos dizer isso também. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto eu estou no mundo, embora não seja a luz do sol, essa luz refletida na minha vida faz com que as pessoas enxerguem alguma coisa. E assim nós deveríamos viver. De maneira que haja gente nesse momento orando para que a gente não morra por julgar que a nossa vida abençoa a humanidade. E o próprio Deus olhar para você e para mim e dizer, não é interessante cortar essa árvore, porque esta árvore não está ocupando inutilmente o solo. Ela oferece fruto e sombra. Você tem consciência da quantidade de gente que pode viver de modo mais decente através do contato contigo? Você tem consciência que tem gente que pode passar a enxergar, ouvindo o que está aí dentro do teu peito? Você tem consciência da quantidade de gente que pode ter a sua nudez coberta por você? Você tem consciência do fato que você pode defender a justiça nesse país? E ser um instrumento de Deus na história de maneira que a vida humana tenha mais valor no Brasil? Você tem consciência que você pode fazer isso dentro da igreja? Ajudando a construir o reino de Cristo, expandindo o domínio de Cristo sobre o planeta? Você tem consciência que o exercício da sua profissão também é sagrado? E que você pode glorificar a Deus, exercendo sua profissão com excelência? Me lembro de eu voltando de um congresso no qual eu tinha ouvido o John Stott. E John Stott havia declarado no congresso que ele tinha um sonho para a sua velhice: amar mais a Deus. Voltei do congresso, me virei para o reverendo Antônio Elias e falei: reverendo, John Stott falou no congresso de teologia que ele tem como sonho amar a Deus, conhecer a Deus e o amar. Qual é o seu sonho, reverendo? Ele virou-se para mim e disse: meu filho, meu sonho é no final da minha jornada levar mais pessoas a Cristo do que eu levei em toda a minha vida. O meu sonho é viver a experiência de Sansão, que mais filisteus levou no dia da sua morte do que em toda a sua existência. Qual é o seu sonho? Sabe quem você é? Sabe quem eu sou? Você e eu somos o que amamos. E como saber o que amamos? Fazendo um inventário dos sites que nós consultamos, dos livros que lemos, do conteúdo da nossa conversa e daquilo a que nós nos dedicamos. Dito isso, isso aqui é sensacional. Olha, eu vou apresentar uma interpretação livre. Eu não encontrei nenhum comentário que eu estudei, uma leitura desse versículo tal como a que eu fiz. A mais próxima é a de Calvino,
Dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com cuspe, com saliva, aplicou aos olhos do cego. Então vejam só, num mundo de pessoas cegas, num mundo de sofrimento e fome, miséria, injustiça, desigualdade, num mundo em que pessoas levantam perguntas referentes ao amor de Deus, do Papa que chegou num campo de concentração e disse, em Auschwitz, onde estava Deus quando isso aconteceu? Num mundo como esse, Jesus cospe no chão, faz um barro, do cuspe e a poeira do chão de Jerusalém, e debocha da morte, e debocha das doenças, e debocha da dor, uma vez que esse Deus é poderoso para usar todo e qualquer elemento da vida para cumprir os seus propósitos soberanos. Ele é capaz de usar cuspe misturado com poeira, desde que este elemento, como diz o grande Calvino, venha acompanhado da eficácia do seu poder. Isso é um deboche. Isso aqui é Deus, olha, na minha leitura, ele está brincando com os elementos. Ele está dizendo aqui o seguinte, não fiquem com pena de mim. Eu exerço controle soberano sobre a criação. E para revelar isso, vou mostrar o meu método. Poderia mandar uma palavra, poderia fazer alguma coisa assim, um espetáculo qualquer, uma coisa assim meio que teatral. Mas não. Cospe no chão e aplica lodo aos olhos do cego. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego. E muitas vezes, quando nós estamos mais perto da bênção, mais as coisas parecem ter se tornado difíceis. Se passava alguma luz ali pela membrana do seu olho, a partir daquele contato com Cristo, tudo havia se tornado pior para aquele pobre cego. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego. Observem, portanto, que aqui Jesus toma a dianteira. O cego não podia ver a Cristo, mas Cristo via o cego. O cego não é apresentado pedindo misericórdia, simplesmente Cristo se compadece dele. Nenhuma oração havia sido articulada. E a Bíblia nos apresenta Cristo fazendo infinitamente mais do que tudo quanto aquele cego podia pensar. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo, vai, lava-te no tanque de Siloé. Observem, portanto, que tudo aqui é aparentemente arbitrário. Quer dizer, o mandamento só tem sentido porque partiu da boca de Cristo. Pastor mandar você tomar banho, se lavar em Siloé, é um escárnio. É falta de respeito pela sua vida e pela palavra de Deus. Mas aqui nós estamos diante daquele que reina, daquele que é soberano. Eu me lembro de uma passagem do pastor Jeremias pela nossa igreja, pastor da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Isso deve fazer uns 20 anos. Ainda estávamos no antigo templo. Ele disse a seguinte coisa no seu sermão. Se Deus pedir para você sentar, não procure cadeira. Nunca mais me esqueci dessa frase tão simples. Aqui está, Deus simplesmente aplicou lodo com saliva nos olhos do cego. E disse, vai e lava-te no tanque de Siloé. É muito importante que saibamos o significado da palavra Siloé em hebraico, que significa enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. São incontáveis
verdades que podemos extrair desse episódio e aplicar nas nossas vidas. Mas não há mínima dúvida que o Senhor Jesus está aqui dizendo que nós somos curados da nossa cegueira quando nós o procuramos para sermos lavados, quando nós vamos para este Siloé que é Cristo, e quando nós nos submetemos aos aparentes absurdos da vontade revelada de Deus. Essa cura não teria acontecido se este homem não tivesse se submetido a um conselho absurdo. Isso não faz sentido, isso cientificamente é nonsense completo. Lodo com saliva e me banhar no tanque de Siloé. Aqui está uma das expressões, portanto, mais lindas de fé das Sagradas Escrituras, porque ele conhecia pouco de Cristo. Ele não sabia nada da divindade de Cristo. Era uma cristologia profundamente, me permitam dizer, capenga. Alguém simplesmente havia dito: o profeta de Nazaré está em Jerusalém. Ele ouviu falar alguma coisa sobre Jesus Cristo. E aí a surpresa daquele encontro. E de uma direção aparentemente tão absurda: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Com isso, João não tem a mínima dúvida. Não está falando apenas de um milagre que literalmente ocorreu na vida de uma pessoa literalmente cega. Ele está falando do método de Deus para que pessoas voltem a enxergar. E o método de Deus é a obediência a Jesus Cristo, é fidelidade a Jesus Cristo. Não há esperança de conhecimento visceral da verdade sem uma relação de obediência com Cristo. Nós vimos isto muito quando estudamos o capítulo 8, quando o Senhor Jesus insistentemente declarou que nós só conhecemos esta verdade quando a verdade permanece em nós. Só conhecemos esta verdade em toda a sua extensão, em toda a sua beleza, em toda a sua eficácia, quando nós vivemos uma vida de obediência. E aqui está, não estou querendo com isso dizer que não seja possível uma pessoa ter uma apreensão da verdade, tal como o ladrão na cruz a teve e foi poderosamente convertido pela ação do Espírito Santo. O que eu estou dizendo é que esse conhecimento, ele se prova como verdadeiro, quando autêntico, quando ele deságua em obediência. E obediência custosa, e obediência que representa para você e para mim um desafio, muitas vezes, à razão. Como essa: vai, lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então, os vizinhos, eu vou parar no verso 13, no verso 12. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, ele era conhecido na cidade porque ele tinha os seus pais que moravam em Jerusalém, e ele vivia na rua, mendigando. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam. Calma aí, vamos fazer uma pausa aqui. Vamos fazer uma pausa, aqui é importante. Porque é importante, lida com o atual momento da nossa sociedade. E lida com uma ação diabólica num país de miséria que está ocorrendo diante dos nossos olhos. Vou prosseguir. Veja só. Ele era mendigo não por ser um vagabundo. Nasceu cego. Absolutamente carente da misericórdia humana. Então vocês vejam em que mundo a igreja tem que fazer as obras de Deus, que isso entre na nossa cabeça em nome de Jesus. É um mundo no qual pessoas se encontram literalmente cegas. Um mundo de pessoas espiritualmente cegas. E um mundo de pessoas que, em razão das desigualdades da vida, num planeta onde uns nascem fortes e outros fracos, uns nascem com braços e pernas
pernas e outros vivem em cadeira de roda. Irmãos, como banir desse planeta a palavra solidariedade? Como nós aceitarmos modelos de sociedade que vão banir da vida toda a ideia de socorrermos aqueles que não dão conta de sua própria vida? E há milhões e milhões de pessoas nessa situação no planeta. E estão querendo empurrar a goela abaixo que nós devemos viver num modelo de sociedade onde cada um cuida de si, cada um por si, Deus por todos. Me perdoe a pessoa que está presente aqui, eu vou contar um caso de uma pessoa que me é íntima, que está enfrentando a sua vida pessoal, eu creio que eu não vou expor. Tem uma família da nossa igreja que manteve relação íntima durante muitos anos com um homem homossexual. Curiosamente, esse homem foi usado por Deus para levar um membro dessa família a Cristo. E o membro dessa família desenvolveu por ele uma gratidão profunda. Esse homem está com câncer, em agonia. Precisa de quem dê banho nele, de quem o lave, troque suas fraldas. Quase estado vegetativo. Ele não tem mulher, não teve parceiro, relacionamento estável, não tem filho que por ele se interesse. Não tem quem dele cuide. A família da nossa igreja o trouxe para dentro de casa. Um apartamento pequeno. Não deram conta. Há milhões de pessoas nessa condição. E essa gente não pode depender da misericórdia incerta da sociedade e da igreja. Quem vai cuidar do que nasceu cego e que está mendigando em Jerusalém? Vocês estão entendendo o ponto? Com honestidade intelectual, por favor, eu estou forçando o texto? Estou tirando do texto o que o texto não diz? E essas limitações pessoais que fazem pessoas viver na mendicância são apenas congênitas? Elas não podem ser políticas? Não podem ser resultado de um regime opressivo? O que falar da crise migratória que o planeta está enfrentando? Por que essas pessoas estão saindo da África? Porque elas estão cruzando o Mediterrâneo, porque se ficarem na terra vão morrer de fome ou metralhadas. Então, fazer as obras de Deus significa manter relação com os cegos, com os miseráveis, com os espiritualmente desorientados, de maneira que sinalizemos na história o amor e a verdade de Deus. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Meu pai, não vou pegar o microfone. Isso é glorioso. Isso é glorioso. Esse conceito eu aprendi com um economista indiano chamado Amartya Sen. Por favor, leiam esse homem. Me comove profundamente. Ele dizendo qual deve ser o objetivo do Estado, o objetivo da sociedade. Nós estamos organizados como sociedade. Com que objetivo nós devemos ver? O que deve reger as nossas relações? Ele diz: permitir que os seres humanos sejam senhores da sua própria história. Ele não estava mais mendigando. Ele se tornou irreconhecível. Este é o chamado da igreja. Este é o chamado da igreja. Fazer com que você não consiga reconhecer as pessoas. Olha o caso do João, que trabalha conosco no Rio de Paz.
Nós o conhecemos dentro da carceragem da Polícia Civil. Ele era interceptador de cartão de crédito. Passou 4 anos, 3 anos e meio em Bangu, 5 anos no sistema prisional. Viu de tudo. Mas ouviu o evangelho naqueles mutirões que nós fazíamos na carceragem de Neves. O evangelho entrou em seu coração. Ele se converteu dentro da prisão. Entrou no semiaberto. E um dia foi nos visitar na comunidade. E veio a pé pela comunidade do Jacarezinho. Bateu a nossa porta. Um voluntário nosso o acolheu. E ele queria ter contato comigo e com o Gregório, lembrando-se do período dos mutirões na carceragem de Neves. E o que aconteceu? Ele queria trabalho, ele queria ter alguma coisa para fazer, porque ele dormia à noite na prisão e durante o dia ele não tinha o que fazer. E com o estigma de ser um ex-detento que passou por Bangu. E começou a trabalhar como um leão, andando pelas favelas, socorrendo os pobres. E chegou uma hora que nós olhamos para ele e falamos, vamos contratá-lo. Vamos contratar o João, vai ser o nosso primeiro funcionário. Chegou um dia, permitam-me contar uma história. Nós precisávamos de dinheiro para fazer alguma coisa, não tínhamos dinheiro. E eu aprendi com alguns sociólogos que você pode lidar com as pessoas de uma maneira a reforçar uma nova identidade. Que se você trata as pessoas como idiotas, como bandidas, como casos sem solução, há uma tendência de você aprofundar essa identidade. Mas se o tratamento é oposto, você pode extrair do homem o que ele tem de melhor. Aí eu falei, João, nós temos que comprar esse material aí, parceiro. Faz o seguinte, esse aqui é meu cartão de crédito, a minha senha é essa. Um outro voluntário falou, pastor, você está maluco? Esse é o problema da vida dele. Falei, eu estou construindo uma nova identidade, o Espírito Santo está operando na vida dele, ele é nova criatura. Ele é nova criatura. Ele pegou o cartão de crédito tremendo, fez as compras, nem me preocupei em consultar. Hoje ele está fazendo curso de Direito, membro da Igreja Congregacional de Bento Ribeiro, em comunhão com sua mulher e com seu filho. Esse sobre o qual parte da sociedade quer que a gente lance bomba e mate. Isso é fazer as obras de Deus, botar as pessoas de volta no caminho. Olha o que os vizinhos falaram. Não é este o que estava sentado pedindo esmola? Então, em vez de ficarmos filosofando, gastando nosso tempo, fazendo perguntas para a vida, cujas respostas só vamos receber na glória, que estejamos envolvidos com esse trabalho que põe as pessoas de volta no caminho e faz com que elas se tornem irreconhecíveis. Irreconhecíveis. Me lembro, naquele período, os irmãos, há pessoas aqui que foram testemunhas desse período, como a doutora Ana Beatriz, a irmã Fátima, Rosângela, entre tantos outros, que eu subia na bancada de cimento lá da Polinter de Neves, olhava para aqueles bandidos do Comando Vermelho, bandidos do ADA, bandidos do 3º Comando, miliciano, e falava, vocês vão voltar para a favela para glorificar a Deus, vocês vão ser um monumento da graça de Deus, porque não há quem tenha nascido sob o entorto e que Deus não possa desentortar. Está aqui nesse presídio, aquele que é todo poderoso, e que veio para salvar para a gente. As lágrimas caíam. Eu não tinha mão para orar pelos detentos. Batizei 50 deles. 50 detentos. É necessário que façamos as obras de Deus. Obra de Deus não é você ficar na internet. Obra de Deus não é você gastar tempo na internet defendendo Donald Trump. American First. Pouco se lixa com sua vida e você gastando tempo com isso. Obra de Deus, está a favela aí, gente. Um país com 12 milhões de desempregados. Igrejas que viraram mesquita nas quais o evangelho não é pregado. Um sistema de justiça criminal que tortura, que tritura pessoas. Não é este o que estava sentado pedindo esmola? E aí você transforma pessoas em monumentos da graça.
Uns diziam, é ele. Outros, não. Mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Continuidade e descontinuidade. Sei que nasci cego. Mas sou testemunha de um milagre na minha vida. Olha, não pense que é você trocando de carro, morando em cobertura na Zona Sul, viajando para a Europa, esquiando na Suíça, que você vai fazer com que os não cristãos se abalem com a mensagem do Evangelho. Duas coisas abalam o não cristão. Número 1, quando você, na luta, não amarela, não se acovarda, não tem comportamento de marica. Quando você permanece no seu posto. Número 1, isso impressiona profundamente o mundo. Todos caem, todos se prostram. Os mais fortes se acovardam. E você olhando o invisível. E você atravessando a pés enxutos o mar. Glorificando o seu Deus. Isso é impressionante para o não cristão. Em segundo lugar, quando o cego passa a enxergar. Quando pessoas têm vida restaurada. Quando o Evangelho reconstrói a vida de um ser humano. E quando você tem algo a dizer para os mendigos da sociedade que só você pode dizer. Porque se o seu discurso em totum é um discurso de direita, ou um discurso de esquerda, você não está se comportando como cristão. A esquerda e a direita não cabem no cristianismo. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Essa pergunta que os não cristãos têm que fazer para a gente. Por que que o casamento de vocês é mais feliz? Por que os filhos de vocês são os mais inteligentes? Por que vocês são as pessoas mais generosas e confiáveis da sociedade? Por que as propostas para os problemas sociais desse país, as mais equilibradas, aquelas nas quais há mais simetria, é a que sai da boca de vocês? Eu me lembro do Eduardo Paes, me chamar no gabinete dele, e dizer a seguinte coisa, Antônio, depois eu fiquei muito chateado com ele, com o que ele fez nas Olimpíadas, quando mandou a Guarda Municipal destruir a nossa manifestação em Copacabana, uma atitude profundamente totalitária e antidemocrática. Mas ele sempre me recebeu, ligava para ele, ele me recebia. E numa dessas, ele disse algo que eu falei, nunca vou falar isso para a imprensa, nem nada. Falou para mim, ele disse sobre o problema do crack. Estava apavorado com a disseminação de dependência química de crack no Rio de Janeiro. Ele disse o seguinte, eu quero lhe ser franco. Eu não acredito em nada que a prefeitura está fazendo. Nada. Eu só tenho uma esperança. Vocês, cristãos, a igreja. Por quê? Está provado. Ninguém é mais eficaz, nenhuma instituição é mais eficaz no trabalho de libertar o usuário de crack do que a igreja. Isso é um monumento à glória de Deus. Isso causa mais espanto do que esse templo aqui, sei lá, termos de equipamento de última geração, carpete, coisa super moderna, e só tem que encontrar Mercedes aqui estacionado no nosso estacionamento. O que produz impacto é o seguinte, por que só vocês conseguem esses resultados? O exemplo que Tim Keller usou no parlamento britânico. Uma pregação extraordinária, 30 minutos. Os membros do parlamento britânico se encontraram e pararam para ouvir a pregação do grande pastor presbiteriano Tim Keller. E ele contou a história ocorrida entre os Amishes. Um sujeito matou uma criança. Alguém da comunidade
Amish. Os Amishes fizeram duas coisas. Número 1, procurar a família da vítima. Envolveram a família da vítima com seu braço. Número 2, procuraram a família do criminoso. E abraçaram a família do criminoso, levando consolação para a vergonha que a família estava enfrentando. A notícia se espalhou pelos Estados Unidos. Como que a comunidade Amish conseguiu fazer aquilo? Alguém, tempos depois, escreveu um livro, e dizendo a seguinte coisa: esse tipo de cultura presente entre os Amishes não é a cultura com a qual nós devemos contar nos Estados Unidos da América, porque ela é fruto de um conjunto de valores. Eles creem que Jesus Cristo morreu por eles na cruz. Eles creem que foram amados por Deus, apesar de serem criminosos. Que a graça de Deus os alcançou. Sem estes pressupostos, sem estas convicções, sem esta teologia, não espere uma sociedade como a dos Amishes. Como te foram abertos os olhos? Como que a tua família foi reconstruída? Como seu filho no Rio de Janeiro não se transformou num idiota? O que você fez para que seus filhos se interessassem por boa literatura? Como explicar o fato de que não há ninguém mais confiável do que vocês? Como explicar o nível de descomplicação da cabeça de vocês? Respondeu o homem chamado... Respondeu ele, o cego, o homem chamado Jesus. Tudo que ele conhecia. É aquela história que John Stott diz: quanto da teologia verdadeira uma pessoa precisa conhecer para ser salva. Um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me, estou vendo. Ou seja, essa instituição é profundamente frustrante para pessoas que mantêm uma relação epidérmica com esse livro. Ele só funciona quando você vai para o tanque de Siloé com seus olhos cheios de barro e se submete aos irracionais conselhos de Cristo. Como, por exemplo, que você vai prosperar dando dinheiro. Você dá dinheiro, ele diz, não vai te faltar nada. Isso é uma loucura. Disseram, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. O restante da história nós vamos ver no próximo domingo, se Deus assim o permitir. Eu não sei, eu termino uma meditação como essa, com vontade de sair pelo mundo, com vontade de ir para Rio Branco, botar aquele caixote de madeira, ficar em cima e pregar o evangelho para todo mundo, vontade de falar de Jesus, vontade de trazer os valores do reino de Cristo para a nossa sociedade, vontade de ter alguma coisa para dizer para o mendigo, de dizer alguma coisa para o cego, de dizer alguma coisa para aquele que sente perplexidade pelo fato de nesse mundo haver mendigos e cegos, de dizer algo para a igreja. Vontade, sabe de quê? De virar um homem bomba. Um homem bomba. E é isso que eu quero dizer para vocês. Uma passagem como essa tem como objetivo transformar a você e a mim em homens e mulheres bomba. Explode de amor. Marca a vida. Todos escapam ilesos, só você morre. E o nome de Cristo é glorificado. O nome de Cristo é glorificado. E pessoas vão perguntar para o cego, como que isso aconteceu? Explica esse milagre. E nós vamos poder dizer para a sociedade, para o Brasil, para o mundo, porque Jesus é o Senhor das nossas vidas. Por isso que nós não estamos repetindo o que se fala na internet. Por isso que há dialética no nosso discurso. Por isso que nós somos um mistério.
Por isso que ninguém pode dizer que nós somos partidários da ideologia do político A, B ou C. Somos cristãos. O nosso Senhor é Jesus Cristo. Tem horas que você vai me ver com fulano, de quem eu odeio, do ponto de vista do que ele ensina. Contudo, há uma coisa ou outra que ele fala que eu concordo com ele, você vai me ver do lado dele, mas não pense que eu estou fechando com ele. E às vezes você vai me ver no extremo oposto, mas por quê? Porque eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus, eu sou daquele que o mundo odiou, que o mundo matou. E é claro que o mundo vai me odiar, e vai me odiar porque eu não me encaixo nessas categorias. O mundo vai me odiar porque o mundo vai me... uma coisa que nós não conseguimos é lidar com gente diferente. Isso que nos causa agonia. E o mundo não vai aguentar, porque ele vai me ver na internet e vai dizer, mas cara, ora você parece uma coisa, depois você parece outra, o que você quer esperar de mim? Eu não me deixei cooptar pela cultura. Eu não leio só os sites que dizem de antemão o que eu quero ouvir. Eu mantenho independência intelectual com relação a esse mundo. Então não conte, que nenhum deles conte com a minha fidelidade. Que Deus nos abençoe, amados irmãos, e que essa igreja faça diferença na cidade do Rio de Janeiro. Que nós nunca mais voltemos a um período dessa igreja do qual eu me lembro com muita vergonha. Esses dias alguém me lembrou desse período. Fui pregar na Assembleia de Deus e um pregador falou, pastor, eu ouvi o senhor falando isso. E foi um fato. Até hoje eu não entendo como que houve um massacre na Candelária. Crianças foram executadas em frente a uma igreja e a nossa igreja não fez nada. Houve um massacre em Vigário Geral. Houve um massacre em Queimados, cerca de 40 pessoas foram executadas. Silêncio. Mas é momento de nós nos arrependermos dos nossos pecados e sairmos pelo mundo dando vista aos cegos. Vamos ficar de pé, vamos orar? Bom, para vocês não pensarem que esse tipo de mensagem é uma mensagem teleguiada para a nossa igreja, é a pregação que eu vou trazer para o congresso da Casa da Rocha em São Paulo na próxima sexta-feira. A minha intenção é levar esse texto para o Brasil inteiro. E se o pastor Hernandes Dias Lopes está certo que o sermão só fica bom depois de pregado pela 15ª vez, então eu espero que quando chegar na conferência Livres, em São Paulo, em novembro, na Povos e Línguas, Deus abriu portas para nós pregarmos para grandes eventos, agora o Jesuscope também, em setembro. A minha intenção é levar esse texto, porque eu não tenho dúvida que o capítulo 9 de João precisa ser do conhecimento dos cristãos desse país. Vamos ter um momento de oração. Pai Santo, nós te agradecemos de todo o coração por essa manhã, pela riqueza da tua palavra. Nós te agradecemos porque tua palavra é martelo que esmiuça a penha, é espada de 2 gumes que separa juntas e medulas, alma e espírito. Senhor querido, e nesta manhã nós fomos consolados, fomos perturbados, fomos trazidos para o inferno, fomos levados ao céu. Senhor, nós louvamos o teu nome por esse encontro com esse Cristo fascinante, que nos confronta, que nos perturba, mas que enxuga nossas lágrimas. Esse Cristo que nos chama a atenção para a ociosidade da nossa reflexão, do tempo que gastamos procurando respostas para perguntas que não deveríamos fazer, mas o Cristo que nos leva a tomar consciência do fato de que há um tesouro em nós. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto eu estou no mundo, a luz de Cristo é refletida através da minha vida e pessoas passam a enxergar. Senhor querido, Deus amado, aqui estamos nós diante da tua palavra que declara: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Meu Deus amado, enquanto o coração bate, enquanto o sangue circula nas nossas artérias, enquanto é dia, Senhor, porque daqui a pouco estaremos debaixo da
terra, daqui a pouco não poderemos mais dar copo de água fria, daqui a pouco nós não vamos poder mais plantar igreja, nós não vamos poder mais sustentar os missionários, Senhor, no campo missionário, nós não vamos poder mais lutar pela justiça, cuidar do mendigo, cuidar do cego. Senhor, Deus de toda graça, que vivamos intensamente cada segundo. Ajuda-nos a não gastar mais tempo, Senhor, tempo desnecessário com as redes sociais, que, Senhor, em nome de Jesus, livra das nossas vidas tudo aquilo, Senhor, que absorve o tempo que deveria ser dedicado à comunhão contigo, à glorificação do teu nome, que se tivermos que descansar, Senhor, se tivermos que assistir um filme, uma peça de teatro, mergulhar na praia, que seja para renovar as forças para te servirmos. O que nós pedimos é que tu nos encontres no campo de batalha, Senhor. O que nós te pedimos é que tu nos encontres no nosso posto, Senhor. O que nós te pedimos é que em tudo, Senhor, em tudo, possamos revelar a luz do nosso Salvador, no mundo que se encontra em impressionante trevas. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. E abençoa os que entraram aqui hoje aflitos, oprimidos, Senhor, perturbados. Senhor, traz alívio, mostra para estes que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Cura os enfermos, Senhor. Ajuda o teu povo a pagar dívidas. Reconstrói casamentos, famílias inteiras, Senhor. E distribui dons, talentos, Senhor. E batiza esta igreja com o Espírito Santo. Que não falte a unção pentecostal entre nós. Ó Senhor, que nós não estejamos sozinhos diante do tribunal, testemunhando da nossa salvação. Mas que o Espírito Santo testemunhe também, Senhor. E apresente a prova cabal de que nós fomos eleitos e regenerados e que pertencemos a Jesus. No nome de quem oramos, Senhor, com perdão dos nossos pecados. Amém.